Em 2024, o sistema financeiro global movimentou 12 quatrilhões de dólares. 12 mil trilhões. Quantos tratores isso fabricou? 0. Quantas casas construiu? 0. Quantos empregos reais criou? Menos que 0. Ele destruiu milhões. De um lado, quem transforma minério em aço, aço em carro, carro em mobilidade, quem planta o trigo, colhe o grão, faz o pão que alimenta. É a economia do suor, do calo na mão, da matéria transformada. A economia real. Do outro lado, quem transforma a dívida em derivativos, derivativos em bolha, bolha em crise e crise em lucro privado. É a economia do clique, do algoritmo, do champanhe estourado sobre a miséria alheia. Um cassino global onde a casa sempre ganha. E a casa não somos nós. Eles nos fizeram acreditar que são duas faces da mesma moeda, mas é mentira. Um lado produz, o outro lado suga. É simples assim. Imagine uma pirâmide. Na base larga e sólida estão os trabalhadores, os pequenos empresários, as indústrias que fabricam coisas de verdade. Eles são a fundação de tudo. Um pouco acima, os bancos comerciais, que deveriam irrigar essa base com crédito, mas na prática, funcionam como pedágios caríssimos. E no topo, bem no topo, num espaço minúsculo e exclusivo, estão os verdadeiros mestres do universo. Os fundos de hedge ou private equity, os operadores de alta frequência. Esse 0,1% da população que controla 45% de toda a riqueza financeira mundial. Quer um exemplo concreto? Em 2023, os 5 maiores bancos brasileiros lucraram, juntos, 115 bilhões de reais. Sozinhos, eles ganharam mais dinheiro que toda a indústria automobilística do país, que emprega centenas de milhares de pessoas e produz bens que usamos todos os dias. O JP Morgan, um único banco americano, lucrou 49 bilhões de dólares no mesmo ano. Isso depois de ter sido resgatado com trilhões de dinheiro público em 2008 e de novo em 2020. Eles não fabricam um único parafuso, mas te cobram juros de 400% ao ano no cheque especial, enquanto pegam o seu próprio dinheiro emprestado do governo via Tesouro, pagando uma merreca de 6%. É a maior transferência de renda da história, acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Eles não geram riqueza, eles a concentram. Eles são mestres em criar palavras bonitas para disfarçar o vazio. A mais genial delas é narrativa. Hoje, se a história for boa, a empresa não precisa ter lucro, não precisa ter produto, não precisa nem fazer sentido. O valor não está no que você constrói, mas na história que você conta para atrair o próximo otário. Lembra da WeWork? Ia revolucionar o trabalho, valia 47 bilhões de dólares e faliu. Lembra da FTX? O gênio das criptomoedas, que na verdade era só um esquema de pirâmide com uma boa assessoria de imprensa. GameStop, NFTs de macacos valendo milhões, tudo vendido como genialidade disruptiva até o dinheiro dos outros acabar. A Uber, em 2019, chegou a valer mais que a General Motors e a Ford juntas, duas gigantes que fabricam milhões de carros por ano. A Tesla, em 2021, valia mais que Toyota, Volkswagen e GM somadas. Hoje, a Tesla já perdeu mais de 700 bilhões de dólares em valor de mercado. O valor era real ou era só fumaça? Era só narrativa, uma história contada por bilionários para que a classe média apostasse suas economias num bilhete de loteria que já estava marcado. E como essa farsa destrói a economia de verdade? De forma brutal e direta. Vamos olhar para o Brasil. Quando o Banco Central sobe a taxa Selic,
como fez até os 13,75% entre 2022 e 2023. O que acontece? Para o especulador, é o paraíso. Ele pode sentar no dinheiro e ganhar juros altíssimos sem correr risco nenhum. Mas para o pequeno industrial, aquele que tem uma fábrica que gera empregos, é o inferno. Ele precisa de crédito para comprar matéria-prima, para pagar salários. E esse crédito, que já era caro, fica proibitivo. Ele vai pagar 40%, 50%, 60% de juros ao ano para o banco. O mesmo banco que pega o seu dinheiro no Tesouro a 6% e empresta para você a 120% no cartão de crédito. O resultado é matemático. É asfixia. Só entre 2022 e 2023, cerca de 6.500 fábricas fecharam as portas no Brasil. A Ford foi embora de São Bernardo. Outras gigantes adiaram investimentos. Juros altos matam a indústria. E quem agradece? A especulação. O dinheiro foge da produção e corre para a ciranda financeira. O país para de fabricar e passa a viver de renda. E quem paga a conta é você, com o seu emprego. A regra de ouro do sistema é a mais perversa de todas. Socializa o prejuízo, privatiza o lucro. Pense na linha do tempo. Em 2008, os grandes bancos quebraram o mundo com hipotecas podres. A solução? O governo americano deu a eles 700 bilhões de dólares de dinheiro público. No Brasil, o Banco Central gastou mais de 1 trilhão em operações para salvar o sistema. Os executivos que causaram a crise receberam seus bônus milionários. E você perdeu o emprego, a casa. Avança para 2020. Pandemia. O mundo para. A economia real entra em colapso. O que os bancos centrais fazem? Injetam 15 trilhões de dólares no sistema financeiro. O resultado? Enquanto o PIB caía 10% e milhões ficavam desempregados, a Bolsa de Valores batia recorde atrás de recorde. E agora, entre 2022 e 2024, com a desculpa de controlar a inflação que eles mesmos criaram, sobem os juros para níveis estratosféricos. E adivinha, os bancos batem recordes de lucro de novo. Percebe o padrão? Eles criam a crise, recebem o resgate, lucram com a recuperação e depois lucram de novo com um remédio amargo. É um ciclo perfeito de extração de riqueza, onde você sempre está do lado que perde. E quando a poeira baixa, quando a sua empresa quebrou, quando sua casa foi tomada pelo banco, quem aparece para comprar os escombros? Eles. O mesmo sistema que causou a destruição volta como um abutre para comprar seus ativos a preço de banana. Fundos de private equity, os chamados fundos salvadores, chegam oferecendo uma tábua de salvação. Eles compram sua empresa falida por 10 centavos e te vendem a promessa de reerguê-la. O preço, juros de 30% ao ano, mais 80% do lucro futuro. Se houver, você aceita, porque não tem outra escolha. A BlackRock, o maior fundo do mundo, se tornou o maior proprietário de imóveis residenciais dos Estados Unidos, comprando casas de famílias que não conseguiram pagar a hipoteca depois da crise de 2008. No Brasil, fundos estrangeiros compram terras, empresas em dificuldade, tudo. Eles compram seus escombros por centavos e, anos depois, vendem de volta para a sociedade por dezenas de dólares. O parasita não apenas suga o sangue do hospedeiro, ele também devora a carcaça. O mercado financeiro não é uma força da natureza, não é Deus. Ele é uma criação humana, um sistema. E como todo sistema, ele precisa de uma coisa para se sustentar: a nossa crença, a sua crença. Ele precisa que você acredite na narrativa, que você coloque seu dinheiro no cassino, que você aceite as regras do jogo. Eles precisam do seu consentimento. Retire a crença, retire o dinheiro
Retire o consentimento. Isso não é um Deus onipotente. É um circo de palhaços armados com supercomputadores e ternos caros, dançando numa montanha de dinheiro que não é deles. É nosso. Até quando você vai aplaudir o show? Até quando você vai pagar a conta do picadeiro alheio? Acenda o fósforo. O mercado financeiro é uma farsa. Pesquise. Acorde.